Olá pessoal, então continuando o vídeo anterior, vimos que a reinterpretação das ideias de Dalton por meio das ideias de Avogadro, os pesos passaram a ser, os pesos atômicos do hidrogênio continuou sendo 1, que é o peso referência, o peso do oxigênio passou de 7 para 14, e o peso do nitrogênio que vinha dos óxidos de nitrogênio passou de 6 para aproximadamente 12, 6,1, 5,9 para 12, lembrando que nós tínhamos uma contradição, Qual que era a contradição lá do nitrogênio que vinha dos óxidos e da amônia? Nos óxidos ele pesava 6 e na amônia ele pesava por volta de 4. Então, você tem uma diferença muito grande quando eu penso na dimensão do 6 e na dimensão do 4. Você tem aí uma grande diferença. Muito bem. Agora, quando a gente calcula o peso do nitrogênio vindo dos óxidos, ele está pesando por volta de 12. Vamos para a amônia, para a gente ver como é que vai ficar. Então, vamos fazer a mesma coisa. Neste caso, a amônia deixa de ser NH devido à regra 1 de máxima simplicidade de Dalton e passa a ser NH3 devido à sua constituição volumétrica. Quando assumimos que existe o mesmo número de partículas por volume e em sua formação a amônia é constituída por 3 volumes de hidrogênio e 1 volume de nitrogênio, podemos inferir que o número de hidrogênio é o triplo do nitrogênio na formação da molécula, portanto NH3. De novo, mesmo argumento. O leitor, o ouvinte atento, poderia nos questionar dizendo que nossa afirmação anterior apenas comprova que na fórmula da amônia a quantidade de hidrogênio é sempre o triplo da quantidade de nitrogênio, o que nos leva a inferir que ela poderia ser NH3, N2H6, N3H9, etc. Entretanto, então tá lá, experimentalmente podemos verificar que um volume de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio, gerando 2 volumes de amônia, assim, Então, um volume de nitrogênio reage com 3 de hidrogênio, formando 2 de amônia. É isso que a gente detecta experimentalmente. Como podemos observar, houve uma redução de 4 volumes iniciais, 1, 2, 3, 4, um volume de nitrogênio e 3 de hidrogênio, para 2 volumes de amônia. Então, houve uma redução do volume pela metade. Certo? Então aqui não é 1/3, reduziu o volume, eu tinha 4, reduziu para 2, reduziu 50%. Deve-se supor que o número de moléculas de amônia é a metade do número de moléculas iniciais, pois estamos assumindo que existe o mesmo número de moléculas por volume em qualquer gás. Então vamos assumir que nós temos 3 moléculas para cada volume, conforme os exemplos anteriores. Então, nós teríamos 12 moléculas iniciais, 12, 3 para cada volume, 3 de nitrogênio e 9 de hidrogênio. Muito bem. Então, com a redução da metade do volume, qual seria o número de moléculas de amônia formada? 6, assim, 6 moléculas. Então, o que a gente precisa fazer? Encaixar esses átomos de hidrogênio e nitrogênio de forma a nada ser criado e nada ser destruído, certo? O número de átomos que entra é igual ao número de átomos que sai. Então, quando a gente encaixa os 6 átomos de nitrogênio com os 18 átomos de hidrogênio nas 6 moléculas de amônia, isso nos leva a esse tipo de molécula, NH3. Então, a amônia não é NH devido à regra de máxima simplicidade. Não é NH devido ao papai do céu. Ela é NH3 devido à sua constituição volumétrica.
Então, agora é muito curioso, né? Porque quando a gente vai determinar o peso dos átomos, vocês vão perceber que aquela contradição, ela some. Então, vamos lá pegar os dados da amônia, vamos para o papelzinho. Vamos fazer aqui juntinhos. Ah lá, olha que lindo, pro. Então, vamos pegar aqui, ó. A amônia. Ela não é mais NH, ela é NH3. Muito bem. O que a gente sabe? Que 150 gramas de amônia geram 121 de nitrogênio e 29 gramas de hidrogênio. Aqui quem eu quero descobrir dividido por quem eu já tenho. Então, dividindo 121 por 29, isso dá 4,17 ou 4,2 arredondando, tá? Interpretação teórica ou interpretação atômica, né? Quem eu quero descobrir dividido por quem eu já tenho. A razão entre os átomos tem que dar igual à razão do experimento. Tem aquilo que se manifesta no macro se manifesta no micro. Essa é a lógica, certo? Só que aqui eu tenho uma continha, né? Eu não tenho mais um átomo de nitrogênio para um átomo de hidrogênio. Eu tenho 3 átomos de hidrogênio. Esse 3 eu tenho que botar na conta, tá? E o hidrogênio valendo 1. Olha que legal, olha lá. Então a conta que deve ser feita é o peso do átomo de nitrogênio que vem da amônia dividido por 3 vezes 1, que é o átomo de hidrogênio, é igual a 4,2. Passando esse 3 para lá, isolando N, isso dá 4,2 vezes 3, né? Dá por volta de 12, certo? 4,2 vezes 3 dá 12,6, né? Não é isso? Vamos fazer aqui 4, tô sem calculadora, gente. 2 vezes 3, 6, 12,6. Ou seja, gente, ó, 12,6 a gente estava encontrando 12,2. Por volta de 12,5, né? Ou 12 ou 12,5, né? Gente, estão entendendo? Então, aquela inconsistência de ter uma diferença de 50% do átomo que vem da amônia para o átomo que vem do nitrogênio, ela desaparece, né? Ela está ali por volta de 12, 12,5, vindo de ambos. Ah, professor, mas o nitrogênio de hoje ele vale 14. Pois é. Então, é aquele mesmo argumento, né? 200 anos, as balanças mudaram, os experimentos mudaram, houve uma retificação desse número através dos séculos, ok? Mas o argumento teórico que está por trás não mudou. Essas são as ideias, né? A gente até hoje acredita na hipótese de Avogadro, tudo isso ainda vale, ok? Tudo bem? Olha que legal, gente. Então, matamos 3 coelhos com uma cajadada só, né? Então, nós, com as ideias de Dalton revestidas, né, com uma nova interpretação teórica, que é a interpretação de Avogadro a respeito da constituição da matéria, ou seja, a invenção, a criação do conceito de molécula diatômica, permitiu a gente fazer 3 coisas interessantes na química. Então, permitiu a gente pensar que existe o mesmo número de partículas por volume, o que era inconsistente quando eu penso em átomos monoatômicos, né? Quando eu não penso em molécula. Permitiu resolver as inconsistências da determinação dos pesos atômicos
e permitiu determinar o número de partículas compondo a molécula sem usar a regra de máxima simplicidade, né? Então, permitiu a gente determinar a molécula de várias substâncias sem botar o argumento de Deus no meio, sem botar o argumento de simplicidade, e sim usando a constituição volumétrica. Muito legal, né? É muito interessante o surgimento dessas ideias. A gente está falando, tudo isso apareceu em 3 anos. Vamos lá, o argumento de 1808, 1809, 1810, 1811, tá? Muito bem. Vamos continuar então. Item 5. Repercussão dessas ideias no século XIX. Inicialmente, teve pouca aceitação por parte da maioria dos químicos influentes da época, pois o átomo não podia ser detectado experimentalmente de um modo direto. Então, tomando aqui as palavras de Aécio Pereira Chagas, o átomo era uma hipótese útil, porém impossível de ser demonstrada. Essa atitude era alimentada pelo positivismo de Augusto Comte, que considerava que a ciência deveria tratar apenas com objetos e fenômenos perceptíveis pelos nossos sentidos, o que não acontece com os átomos e as moléculas, e estes, portanto, não podiam ser considerados como algo tratável pela ciência. Então, pessoal, qual que foi a recepção das ideias de Dalton e Avogadro no início do século XIX? Literalmente, quase que cagaram para essas ideias, né? O átomo era uma hipótese útil, o pessoal até achava as ideias de Dalton bastante interessantes, mas difícil de ser provada, né? Então, não deram muita bola porque ele pensava não. Portanto, de modo geral, no século XIX, preferiu-se a teoria dos equivalentes ao invés da teoria atômica para explicar a composição e a transformação da matéria. Isso porque era melhor dizer que a água era composta por 12,6 partes de hidrogênio e 87,4 partes de oxigênio, fato que era detectado por experimento, do que dizer que o átomo de hidrogênio pesava 1 e o de oxigênio pesava 7. Então, percebe? O tipo de ciência que se tinha no século XIX era um tipo de ciência mecanicista, né? Onde o que importava era o experimento, aquilo que dava para ser medido, detectado, e o átomo não era algo detectável experimentalmente. Então, para que se comprometer teoricamente utilizando a ideia de átomo? Se você tinha lá o que importava era a receitinha de bolo. Olha, para eu fabricar 100 gramas de água, eu preciso de 87,4 gramas de oxigênio e 12,6 gramas de hidrogênio. Quando eu boto esses dois caras juntos, eu formo 100 gramas de água, né? Para que eu vou me comprometer teoricamente utilizando o conceito de átomo? Era mais ou menos isso que estava acontecendo lá no 19. Portanto, a recepção das ideias de Dalton e Avogadro foi muito ruim, né? O pessoal não acreditava muito nessas coisas. Com o passar do 19, as divergências entre atomistas e equivalentistas agravaram-se com o desenvolvimento da química orgânica. Na busca de consenso sobre questões químicas da época, em 1860 foi realizado um congresso na cidade. Essa cidade eu nem vou tentar falar o nome dela, mas é na Alemanha. Karlsruhe. Nesse congresso participaram 129 químicos de 12 países e o italiano Stanislao Cannizzaro retomou as ideias de Avogadro para resolver a contradição Dalton e Gay-Lussac. Então percebam, gente, olha só, o Dalton ele publicou as suas ideias atômicas inicialmente em 1803, né? Olha, em 1860 que o trabalho dele, juntamente com o de Avogadro em 1811, foi retomado,
certo? Olha quanto tempo demora para uma ideia científica começar a ficar interessante, robusta, e de repente seja aceitável pela comunidade científica, né? Então, estamos trazendo aqui um estudo de caso para vocês, tá? Mesmo depois do Congresso de 1860 e do brilhante trabalho de Canizaro a favor da teoria atômica, esta ainda encontrava bastante resistência. Nomes importantes da época, como o Ostwald, né? O Helm, Pierre Duhem, criticavam duramente o atomismo. Entretanto, no começo do século XX, Jean Perrin lançou seu famoso livro Les Atomes. Neste, Perrin determinou a constante de Avogadro por meio de 13 métodos completamente diferentes e distintos. Os 13 métodos experimentais na determinação da constante de Avogadro foram viscosidade de gases, movimento browniano por deslocamento, rotações, difusão, opalescência crítica, azul do céu, espectro do corpo negro, carga de partículas microscópicas, radioatividade, cargas projetadas, hélio produzido, rádio decomposto, energia irradiada, enfim, né? O trabalho de Jean Perrin contribuiu para solucionar a interminável controvérsia sobre o atomismo que marcou o século XIX. As ideias de Perrin promoveram a aceitação do atomismo, inclusive por Ostwald. Em 1909, ele reconheceu publicamente que os argumentos a favor da hipótese atômica não podiam mais ser ignorados, reconhecendo o mérito dessa hipótese e a necessidade de que fosse restabelecida a confiança na representação atômica e corpuscular da matéria. Esse resultado, a respeito da determinação da constante de Avogadro, confere à realidade molecular uma probabilidade próxima da certeza. A teoria triunfou, nas palavras de Jean Perrin. Então, o Jean Perrin ele fez um trabalho onde ele conseguiu calcular a constante de Avogadro, e aí isso daí é um assunto para um outro momento, né? Dá para a gente estudar historicamente esse processo de construção dessa constante, mas não faz parte do nosso estudo de caso aqui agora. Tudo bem, gente? Então, olha só que interessante, né? Opa! Não, isso daqui, essa parte 6 aqui, a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Então, olha, o item 6, História da Ciência e Ensino de Química, vamos deixar para semana que vem. Mas é continuação desses vídeos que a gente está trabalhando aqui agora. Tudo bem? Gente, eu vou ficando por aqui, né? Então, nós vimos aí o estudo de caso de História da Ciência. Na próxima aula, para a semana que vem, nós temos uma reflexão a respeito da História da Ciência e Ensino de Química, que é a continuação desse estudo de caso, ok? Ficou claro? Olha só, então, o que o tio vai deixar para casa? O tio vai deixar o texto, 2 textos para vocês fazerem o fichamento para mim, né? Para que você consiga entender essa reflexão sobre o uso de História da Ciência no ensino de Química. Os textos são um do professor Gil Pérez e o outro do professor Matheus, tá? Então, esses textos estão aí na próxima atividade. Vocês vão entregar eles para mim no domingo, ok? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.